Olá pessoal, muito boa tarde para você. Nós estamos iniciando, né, mais um Isso é Guaratuba. Para você que está do outro lado da telinha, né, nós tivemos um pequeno probleminha, já estamos, tá tudo ok, tudo legal, ao vivo é assim mesmo, tá bom? Até tem um ditado que diz que, né, não vou nem falar, mas enfim, bora lá, tá bom? Nós estamos aí com Isso é Guaratuba para você, com mais um convidado na noite de hoje, desta quarta-feira super bacana, tá legal? Bom, já vai compartilhando, participando, deixa sua pergunta, enfim, você participa com a gente aí de várias maneiras, mas o bacana é você também compartilhar, tá bom? Compartilha aí também essa programação que vai ser muito legal. Hoje nós temos um convidado aqui, ele se chama Igor Henrique Alves Pereira Vilela, né? Data de nascimento, 29 de abril de 91. Ele é natural da cidade de Jacarezinho, casado com Carolina Fontini, e ele é pai de Luiz Otávio e um outro garoto que se chama Otávio. E eu vou falar então com Igor. Boa noite, Igor. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo agora. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Imagina. Da TV Guaratuba para hoje, né? É o Igor que está aqui representando a Coach Tech. Legal. Mas também nós temos aí o Flávio Ramos, que é um sócio meu que hoje fica na cidade de Jacarezinho. O Ricardo, que também é especialista em isenção tributária na parte na compra com aquisição de veículos, com até 30% de desconto. Vamos falar, né? sobre isso. Que também não pôde estar aqui hoje, que está lá em Jacarezinho resolvendo outros problemas. Então é um conjunto, né? De Temos pessoas. o doutor André, que trabalha conosco, a doutora Camila Platner, e por aí o Renan Miguel. Então tem toda uma equipe que sempre está conosco aí nos auxiliando. Sim. Legal. Igor, fala para mim rapidão então. Igor é filho de... Regina Helena e José Hugo Vilela. Você tem irmãos? Eu tenho o Hugo e a Renata. E aí tenho mais 3 irmãs, a Karina, a Aline e a Carla, que são primas, né? Que eu conheci meu pai quando eu tinha 15 anos, né? 14 anos. E então eu tive um tio que me criou como pai, que Sim, aí que viraram as 3 irmãs. são irmãs. E conheci depois, hoje, graças a Deus, não teve aquele atrito familiar, nada disso, né? Simplesmente foi o que aconteceu e que Deus queria que tivesse acontecido. Mas eu amo meu pai, amo muito a mulher dele, todo mundo que me acolheu na família quando cheguei posteriormente nela. Legal. Fala pra mim o seguinte, você quando garoto aprontou demais no Jacarezinho? Eu aprontava. É? Na escola, então, né? Normal, bastante, né? Bastante. Tá muito tempo fora da cidade, não? Faz 2 anos e meio, quase 3 anos que eu vim para Guaratuba. Há 2 anos e meio? Já vai fazer quase 3 anos. Que você tá na cidade. Que eu tô na cidade. E o que te trouxe você a Guaratuba, por exemplo? Eu sempre tive um sonho de morar na praia, né? E aí quando eu saí do Detran em 2017, né? Que era cargo de confiança, meu cargo, né? Entre 2011 até 2017. Eu falei, vou realizar esse sonho, trabalhei sempre com política também, né? Com deputado, prefeito, e vim realizar esse sonho. Eu e meu filho viemos aqui, chegamos com uma mochilinha nas costas, e daqui eu não saio. Legal, não, mas é verdade, Guaratuba é uma cidade tremenda. Bom, nós vamos falar aqui com o Igor a respeito da Coach Tech, é isso? Coach Tech, Assessoria e Soluções em Trânsito. Isso. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui já um ponto. Vamos lá. Por exemplo, eu estou com um problema na minha carteira nacional de habilitação, perfeito? Vamos pegar por pontos aqui. Aí, recursos de multas. Você dá jeito nisso, não? Sim, na realidade não damos jeito, né? Nós trabalhamos para que aconteça, né? Tá certo. Apesar de ser especialista em educação de trânsito e zelo muito... Fala um pouco sobre isso. Até acho que para a gente entrar nesse assunto da multa, vamos falar um pouco de educação Legal. antes, porque são 2 fatores que geram uma certa inconsistência para certas pessoas ao olhar clínico. Tá. Devido que eu zelo muito por educação no trânsito, que é o que falta hoje. Hoje você tem investimento, os acidentes de trânsito com mortes estão na onde? Em rodovias com asfalto impecáveis. As batidas são frontais. Ou seja, não está no problema do asfalto, do veículo, É e educação. sim da pecinha que está atrás. Na verdade, a primeira coisa que precisava mudar é o conceito acidente. A palavra acidente não é acidente. Nós que trabalhamos com a educação de trânsito, frisamos muito isso. Porque 95%, 96%, 92%, 85%, tem vários estudos que você vê dessas estatísticas,
mostram que o problema está no fator humano, na falha humana. Da forma como dirige? Na forma como dirige, a imprudência, a imperícia, a negligência. Então não é no fator, não tem ali. Tem muita questão de dizer que existe uma fábrica de multas. Sim. Na realidade, eu falo muito que tem uma fábrica de maus condutores. O problema da nossa sociedade é que ela não sabe viver de uma forma em conjunta. Você pega, por exemplo, quando você vê um congestionamento, a pessoa buzina, porque ela acha que a pressa dela, o direito dela é melhor que o direito do outro. Então eu tenho que chegar na minha casa antes do que esse está na minha frente. E aí começa a costurar carro, você vê é um transtorno. Aí onde surge... Mas é do emocional das pessoas. E aí é onde vem e cometem a infração de trânsito. Que por outro lado, você trabalha com educação, mas defende e recorre multa. É a ética do lado da moral que muitos dizem. Todos os meus clientes, por exemplo, eu vou citar aí um caso de embriaguez ao volante, ou a recusa do bafômetro, as minhas últimas 20 multas desse sentido, que geram uma suspensão da carteira, uma penalidade de 1 ano, nós arquivamos em via administrativa nesse processo. Resolvemos o problema do cliente. Mas nenhum desses clientes deixou de ganhar lição de moral de nós, dos colaboradores da empresa, nesse sentido. Por que você fez isso? Ele recusou, óbvio que ele tinha bebido, porque daí você tem uma brecha ali no artigo 65A e uma é o 65. O 65 é para quem assopra o bafômetro, né? O etilômetro, vamos falar na palavra correta. E o 65A é para quando se recusa. Então, se ela se recusou, é porque ela deveria ter ingerido, mas ela não estava com sinais, porque senão a Polícia Militar teria apreendido essa pessoa, né? Numa fiscalização. Porém, a Constituição nossa diz que todo cidadão tem direito amplo de defesa. E aí é onde nós entramos no recurso de multa. Que muita gente fala que não se ganha, que é para ganhar tempo. É mentira, é pessoas que não sabem fazer. Hoje mesmo minha empresa presta serviço para uns 25 escritórios de advocacia. Eu não sou formado em Direito, eu fiz 4 anos de Direito, curso de Gestão Pública, sou formado em Gestão de Trânsito, tá? Especialista em sensibilização em Educação de Trânsito, na área de vítimas, porém, eu não deixo passar isso, sabe? Eu não deixo de informar essas pessoas que elas estão erradas. Então, quando você entra dentro desse direito administrativo, você vai gerando uma escadinha. Então você tem a primeira, que seria uma defesa prévia. Você tem a segunda, que seria a primeira instância, que seria o jari, que é uma junta, onde várias pessoas vão analisar. E a terceira, que seria a segunda instância, a terceira defesa, a segunda instância, seria o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Onde a maioria das pessoas recorrem, ela faz a primeira defesa. E isso normalmente vem negado. Então você tem um degrauzinho que você tem que ir cumprindo para você conseguir, de repente, por uma falha processual, de repente pelo Estado, como é unilateral esse julgamento do Estado, num caso de recurso de multa, ele que pune, ele que arrecada, ele não te dá o direito amplo de defesa que é previsto na Constituição. E é onde dentro desse processo nós ganhamos e arquivamos devido a uma falha processual, nós sabemos que a Polícia Militar tem uma demanda no efetivo que falta muitos policiais. Por exemplo, em um caso de Guaratuba, nós devemos ter 1 ou 2 viaturas que devem rodar na cidade. 2. Você tem 2, 3, 4, 5, 6 ocorrências, muitas vezes acaba acontecendo alguma falha do policial preencher esse auto de infração errado, que é o artigo 281 do Código de Trânsito, que nós conseguimos anular essa multa devido a alguma falha de preenchimento. Mas não que o policial não sabe aplicar a multa, negativo, porque a nossa Polícia Militar é uma das mais preparadas do país. Mas é devido a essa falta de efetivo, a ter que atender todo mundo ao mesmo tempo. Hoje você se envolve para fazer um boletim de ocorrência, eles ficam horas e horas para preencher uma série de papéis na questão da burocracia. Então, isso que faz com que nós causamos as falhas processuais e arquivamos as multas. Não existe nenhuma mágica, é com trabalho e nem com promessa. Né? Tanto é que no nosso contrato de prestação de serviço, ele vai que nós não damos garantias, porque você vê bastante empresas no mercado que dão garantia de que vai anular, de que tem isso. Então, pessoal,
quem promete, principalmente os doutores que sabem, nem um advogado, nem alguém que mexe dentro dessa área de direito, pode dizer que é certo, ó, é certo que eu vou te tirar da cadeia, é certo que eu vou ganhar essa causa. Então isso seria uma forma de pessoas venderem um serviço que não vai ser concretizado. E aí onde a gente vem com muito êxito na questão desse trabalho em equipe, de cada caso. Eu tenho a minha parte que já trabalhei dentro da estrutura, sou instrutor de trânsito também, né? Entender disso com a parte jurídica, que eu tenho advogados que trabalham conosco, de cada caso ser analisado e ser feito para aquela pessoa. Por isso que hoje nós temos 80% de aprovação em todos os nossos recursos de multas. Legal. Tá vendo então, pessoal? Dentro do recurso de multas, então, suspensão, cassação e o bafômetro, né? Então tem essa situação aí. Vamos falar um pouquinho sobre a isenção tributária para a compra de veículos. Isto. Tem uma lei, a lei da deficiência, agora de cabeça eu não me recordo, até porque quem é o especialista nessa área é o Ricardo, e ele não está aqui hoje para falar profundo, mas existe uma série de fatores. Deficiência, muitas vezes as pessoas acham que é só a deficiência física, mas a deficiência mental, a visual. Então tem uma série de problemas na coluna, as quais te limitam certos esforços, uma cirurgia no fêmur que te proíbe de certas limitações na sua perna ou no seu braço, que atrapalham ali, que você precisa ter um câmbio automático, algumas adaptações, são algumas restrições que vão na sua carteira. E você te dá o direito de você comprar um veículo 0 km em qualquer concessionária, né? Tem as montadoras que têm ali certos modelos específicos que seriam a carteira PCD, certo? O que seria PCD? Portador deficiente, eu não me recordo aqui agora, tá? É o laudo PCD que eles querem. Então esse processo, o que nós instruímos eles? Desde a parte dele fazer a programação dele no Detran, a juntada de documentos dentro dessa parte clínica, que ele tem que passar por perícia, não é assim, eu tenho hérnia de disco, eu vou ter direito a isso. Não, você tem que passar pelos peritos do Detran. Sim. E eles que vão dizer se seu exame está correto ou não. Há um estudo. Há um estudo, certo? Sim. Lógico, tem pessoas que já estão na cadeira de roda que é visual. Esse é mais fácil de você dizer que ele vai conseguir, sim, mas o que não é visível, tem que ter o exame clínico. Exatamente. Posterior a isso, você vai fazer o quê? Entrar na Receita Federal para poder tirar o IPI e o IOF. E depois disso na Receita Estadual para cancelar o ICMS. A lei diz até 30%, sabe, Paulo? Isso que eu ia saber. Mas a média daí 22%, 24%, 25%. Para comprar. Então hoje vamos colocar aí um carro de 70 mil reais, você vai pagar 54 por aí. Então, quer dizer, ele não é de 30%, é até 30%. Exatamente. Isso precisa ficar bem explicado. Tá certo. O Igor, a isenção de PVA para veículos novos e usados. Isso você também... Isso nós prestamos serviço. Na realidade, quando nós, na aquisição do veículo zero, já entra com esse processo da isenção do IPVA, ele nunca mais paga o IPVA, tá? E aí, para quem tem veículos usados, ele também consegue a isenção somente do IPVA, né? Essa questão do IPVA para veículos novos e usados, o que engloba, o que entra aqui? Quem tem esse direito, por exemplo? Deficientes. Ao deficiente. Deficientes. Só que o que eu te falo, tem pessoas que têm problemas no coração, aí a gente tem que pegar a lei, sentar, e cada caso é um caso. Sim. E ver se enquadra. Essa questão do IPVA, por exemplo, tem pessoas que não tem um dedo, ele entra numa deficiência. Entendi. Ele consegue a isenção do IPVA. Tem pessoas com câncer que consegue. Olha entendeu? Só. São diversas doenças. Até a gente pode vir aqui até o dia que a próxima conversa nossa, aí vem o Ricardo e ele pode falar passo a passo, de trás para frente dessa legislação com você. Legal, pessoal. Estou conversando com o Igor, estamos falando aqui, né, a respeito de consultoria, né, assessoria e soluções em trânsito. Ele é um dos diretores da CoachTech e a gente volta já já com muito mais informações para você.
Voltamos com o segundo bloco do Isso é Guaratuba. Estamos entrevistando Igor Vilela. Ele é consultor, né, em assuntos de trânsito. O Igor, deixa eu falar aqui, ó, já temos algumas perguntas aqui, deixa eu só ver. Bom, quem está participando com a gente? Rick Celestino dizendo boa tarde, né? Um abraço para o Rick. Tarde. Quem mais aqui? Vanderlei dizendo boa noite, povo. Uma outra pergunta aqui também do Rick dizendo: vendi um carro, mas ainda a loja não transferiu para o novo dono. E já tem uma multa que o novo dono teve. Quer dizer, o dono ele deve ter feito pela sua pessoa, né? A multa vai ser no meu nome? Boa noite, primeiro é o Rick, né? Rick Celestino. Bom, Rick, aí nós precisamos entrar em dois fatores. Tá. Muitas vezes a gente chama isso de um mau negócio. Muitas vezes, concessionárias, quando você vai trocar seu carro, você entrega esse veículo para uma pessoa. Qual seria o correto? Você fez a venda, você preencher o recibo e existe a comunicação de venda. Sim. Que isso é feito no Detran, despachantes e até mesmo no cartório, através de registro eletrônico, você paga uma taxinha, ele já informa o órgão de trânsito. Que essa comunicação de venda vai te isentar de qualquer transtorno civil ou criminal nesse veículo. Por quê? Porque quando você adquire e vende um veículo, quando se preenche o recibo, a pessoa tem até 30 dias para transferir. Correto? Correto. Nesses 30 dias, ela vai estar utilizando o seu carro com ele no seu nome. Porém, quando você faz esse ato administrativo, que seria a comunicação de venda, você não vai ter problema nenhum. Os pontos já vão direto e é o valor da multa, a penalidade, totalmente para a pessoa. Mas no seu caso, ele deixou numa concessionária, né, numa loja de revenda, que fez a venda desse veículo sem ter preenchido o recibo. Isso a maioria dos casos acontece. Em várias, eu tenho problemas diversos com diversas garagens que fazem a venda porque ele pega o carro consignado para vender. Então a pessoa não preenche o recibo. Assina uma procuração para o dono vender. Mas já existiu o caso de pessoas que já saiu, funcionários, saiu com o carro que estava ali para venda e recebeu multa e veio o transtorno para esse ex-proprietário que já não estava mais com esse carro. Então o correto é o quê? Vender um carro, eu quero preencher o meu recibo. Preenche o recibo no cartório e faz a comunicação de venda. A partir do momento que é feito, por exemplo, preencheu o recibo, está no nome da pessoa que comprou, perfeito? Ele tem um tempo para fazer essa... Até 30 dias. Até 30 dias. Até 30 dias. Passou os 30 dias. Gera uma multa. Para quem? Para essa pessoa que comprou, para o comprador, comprou. sim. Quer dizer, aí já isenta o dono, o Já antigo isenta dono. quando ele dá entrada nesse documento. Então, o correto é vendeu, reconheceu firma no recibo, comunicar o Detran. O vendedor comunica o Detran que ele vendeu, que é o termo da comunicação de venda que tem que ser feito. Então, todo mundo que vendeu um carro tem que realizar essa comunicação de venda no Detran para não ter problema nenhum. Porque às vezes as pessoas... por que a gente está falando isso? Porque isso é uma praxe, né? É uma a pessoa praxe. entrega o carro, por exemplo... Excesso de confiança de que amigo, nunca vai acontecer nada. Por exemplo, no domingo eu recebi em casa um dos meus cunhados e a gente estava... Aliás, vieram os dois, mas eu estava conversando com um deles. E aí ele me disse: Paulo, tu acredita que eu tenho um carro que eu vendi há mais de 10 anos? Há mais de 10 anos ele vendeu. E continua no nome dele. E continua no nome dele. Aí nós temos que conversar sobre isso dentro do judiciário. Aí, como faz muito tempo, então ele tem que ter algo que comprove essa venda e entrar, informar o fórum, temos que fazer uma ação dentro do judiciário para solucionar esse problema. Porque eu entendo também o seguinte, Igor, que se numa situação, por exemplo, de um atropelamento, de um envolvimento no acidente de trânsito... Quem responde vai ser ele. A pessoa que está no documento. Exatamente, quem é o proprietário do veículo. Por isso que a comunicação de venda, por exemplo, se você fizer realizar ela no Detran, você não paga taxa nenhuma. Tá. Qualquer um pode... qualquer um não, né? O vendedor Sim, vai ali com o recibo, preenchido, reconhecido firma comprador e vendedor, leva uma cópia autenticada até o Detran, ela não tem custo nenhum. Nos despachantes, ela vai ter um custo porque o despachante ele é uma extensão do Detran. Então ele não recebe salário, ele não é um funcionário público, ele tem o título de despachante. Tá. Então ele tem despesa, ele tem funcionário e ele presta serviço do Detran. Ali ele vai ter uma taxinha para fazer essa comunicação de venda.
Então ele não vai precisar pegar fila, é só ele chegar ali, levar os requisitos que o despachante pedir para ele e fazer. E no cartório também você consegue fazer essa comunicação de venda. Já faz, e o cartório de Guaratuba faz também, que eu já sei, tá? Aí você paga, ó, quando você estiver reconhecendo o firme do recibo, você fala, eu já quero que comunique venda no Detran. O cartório vai ali, vai ter uma taxa também, não sei te dizer qual é, e vai comunicar o Detran que esse veículo foi vendido. E isso vai te isentar civil e criminalmente, porque ele tem 30 dias, mas vamos se dizer que essa pessoa de repente tem um problema e não tem o dinheiro para fazer a transferência. Falar, depois eu vou pagar multa, que é o que acontece muito. E aí o carro, a pessoa fica rodando com o carro no nome da outra pessoa. Sim. Estando comunicado venda, veio multa, vai direto pro endereço de quem comprou. Tá. Atropelei alguém? Tá no meu nome o carro, mas eu vou atrás de você, porque eu vendi. A minha obrigação de vendedor eu realizei. Quem não realizou Comprador. foi você, comprador, que não realizou. Então você está informando. Isso é uma das coisas mais importantes que tem que ser feita e muita gente não faz. Pessoal, tá vendo só? Às vezes você vende um veículo, né? Até pro seu amigo. Sim. Né? Amigo, parente, de repente, né? E aí tu não fez lá essa questão aí da transferência, esse documento que precisa ser feito, né? Aí o que acontece? Acaba tendo dor de cabeça, viu? Por isso que aqui a gente está conversando com o Igor, que está nos explicando tudo sobre isso. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se encaixa aqui, mas deixa eu te falar. Se eu puder responder. Por exemplo, alguns veículos já têm o número do chassi no vidro. Certo. Tá? Eu já vi vários assim. Certo. Por exemplo, quebrei o vidro do meu carro. Vamos dizer que por um acidente qualquer quebrou o vidro dianteiro do carro, troquei por outro, Certo. que não tem o número do chassi lá. Certo. É problema ou não? Não, porque você tem dentro, o veículo inteiro hoje, ele tem identificações. Ele tem umas remarcações, que nem no vidro você tem o número do chassi, em todos os outros vidros você tem uma numeração. Você quebrar numa devida fiscalização, o policial vê, não tem aqui o número do vidro, mas ele viu o seu chassi, ele viu que tem no número aqui, tem etiquetas indestrutíveis em cada parte, em cada peça desse veículo. Ele vai consultar, ele vai ver pelo número do motor, não tem problema nenhum. Essa questão da numeração do vidro, ela ajuda, muitas vezes, o policial a identificar veículos que foram clonados, roubados, foram trocados. Então ali é onde ele está, numa fiscalização, conferindo essas numerações, vê algo de diferente que chama a atenção dele. Mas prejudicar esse dono de carro não é problema. Até porque tem empresas que gravam. Se ele quiser, ele pode ali pedir para marcar. Marcar o vídeo. Sim. Maravilha. Igor, consultoria de veículo e CNH. Diz aí. Na realidade, tudo que abrange o trânsito, todos os problemas. Nosso objetivo é o quê? É educar, conscientizar e instruir. Então, tenho diversas pessoas que muitas vezes vão até o nosso escritório que ela nem me paga o honorário. Na verdade, essa instrução dela procurar, porque hoje o Detran ele tá por atendimento. Apesar de no site do Detran você ter diversas informações, tem muitas pessoas que não têm dificuldade da escrita, né? Não consegue ler, tem dificuldade na parte tecnológica de entrar num site, fazer. Então ali a gente imprime guias e cobra só o valor de imprimir a guia. Por exemplo, eu quero tirar uma taxa de renovação que está no site. Qualquer um pode fazer. Então, nós vamos ali, tiramos a taxa para ela, cobra 5, 10 reais, só pela impressão desse boleto. Quando ela não consegue o agendamento no Detran. Mas eu não realizo, até porque quem tira a carteira nacional de habilitação para um condutor iniciar, ele tem que ir na autoescola. Mas nós temos 2 autoescolas aqui que são fantásticos os instrutores. Eu conheço os 2 donos, né? Não vou citar nomes aqui. Sim. Então, a pessoa que quer tirar a carteira, ela não vai me procurar. Ela vai procurar uma autoescola. A pessoa que quer uma transferência de um veículo, não sou eu que faço. Eu simplesmente vou dar os passos e as dicas e o caminho para ela sair aí desse embaralho que ela tem, entendeu? Até porque no Detran ela consegue informação e quem vai realizar isso além do Detran são os despachantes, que aqui também nós temos 2, né? Então a minha parte é no recurso, suspensão de multa, dentro dos processos administrativos. Deixa eu te falar, por exemplo, o Paulo Roberto tem um veículo, relaxei, cara. Não paguei PVA, não paguei licenciamento,
fiz um monte de multas. Cara, eu tô desesperado, né? Eu consigo fazer um parcelamento, não? Assim, o IPVA você consegue um parcelamento e até 5 parcelas direto com a Receita Estadual. Tá. Por exemplo, eu devo o ano de 2020, não consigo parcelar. Eu tenho que esperar vir 2021, aí eu tenho que pagar integral aquele 2021 e parcelo os anteriores em 5 parcelas. Tá. Mas, como você tem hoje operações em máquinas de cartão de crédito, como a empresa trabalha com a máquina de cartão de crédito, isso é algo que nós fazemos. Então, a gente junta tudo, até mesmo na questão de transferência. A pessoa quer fazer a transferência e ela deve isso. A transferência é paga à vista no Detran ou no despachante. O documento é pago no banco. Então, nós fazemos uma operação, juntamos todo o saldo dela, passamos em 12 vezes para ela. Lógico que a gente cobra uma taxinha por isso e damos o dinheiro integral do que ela vai precisar na mão dela e ela vai ali e paga o estado integral, paga a taxa integral, paga todo mundo integral e paga parcelado na fatura todos esses documentos atrasados, multa, etc. do cartão dela. Uma outra pergunta. Diz assim, se você entregou a CNH ou não, temos solução. Sim. Temos a solução para devidos casos que nós identificamos que tem como ter solução. Sim. Assim, vou até citar um caso. Um condutor esse proprietário ele foi preso com esse carro e ele perdeu o carro. A família nos procurou. Estava transportando coisas ilícitas, ele perdeu o carro. Sim. E esse carro foi vendido num leilão lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Essa pessoa estava presa no regime na penitenciária, não estava conduzindo, esse carro foi vendido num leilão. Chegou diversas multas. Então essa pessoa nos procurou, por quê? Porque ela teve a carteira dela cassada, suspensa, está irregular, ele saiu da prisão, está tendo uma nova vida, buscando formas para trabalhar, renovou a carteira e caiu toda essa suspensão e cassação da carteira dele num período que ele estava encarcerado e que um carro tinha sido vendido. Como que era ele? Então, e a carteira dele está irregular. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando dentro de um processo administrativo e, se for o caso, vamos para o judiciário para resolver essa situação, porque nós temos que comprovar que não foi ele. Nós temos erro, às vezes, por placas. Muitas vezes acontece muito pessoas que recebem multa lá no Mato Grosso, lá em Goiás, e nunca foi para lá. Aí muita gente vem, clonaram minha placa. Eu falei, calma, às vezes nem tanto. Porque com essa nova placa do Mercosul vai mudar bastante as coisas. Mas você tem a visibilidade, às vezes era placa apagada, tem muita gente que anda, até a polícia fiscaliza muito isso. Por exemplo, no 0 na placa, ele vai lá e põe uma etiquetinha e vira um 8. E passa no radar, com uma fita preta dessa, isolante, e chega aqui, de repente chega aqui, essa placa desse carro, o 8, o final 8, é igualzinho o final 8, e vem a multa para alguém que nem estava lá. Só que não quer dizer que foi clonada, tem alguém agindo de má fé. Até porque quando se clona um carro é para fazer atitudes ilícitas. E aí não para de chegar. Daí quando acontece isso, vem 1, 2, 3, com frequência, aí você faz um boletim de ocorrência e procura o órgão de trânsito para tomar as devidas soluções. Precauções. Legal, gente. Estamos conversando aqui com o Igor, né? E falamos sobre recursos de multas, isenção tributária para compra de veículos com até 30% de desconto, isenção de IPVA, falamos de parcelamento de débitos. Algo mais que você queira falar dentro dessa sua prestação de serviço? Na realidade a parte da consultoria de trânsito engloba muito a parte de educação, Paulo, que eu friso muito. E eu fico feliz aqui por Guaratuba, por uma cidade que eu vi que até eu já fiz um trabalho aqui, logo quando eu cheguei, em parceria com o município, que foi aquele evento do Maio Amarelo, que é um evento, um movimento maravilhoso e que acho que toda a sociedade, todos os empresários, microempresários deveriam aderir a esse movimento, porque é um movimento que salva vidas, né? Eu amo o trânsito porque eu amo falar de vida.
Então, assim, eu fico muito chateado e quando você vê, porque quando a pessoa morre num acidente de trânsito, ela tá com saúde e não é um acidente. Alguém falhou ali. Na maioria das vezes alguém falhou. E hoje nós estamos falando de uma epidemia, eu posso te dizer. É uma epidemia. Nós trabalhamos com educação de trânsito, lidamos como uma epidemia, onde você tem cerca de 50 mil mortes por ano aqui no nosso país. Onde você tem 440 mil sequelados. É muito grande. Os nossos jovens estão sendo mutilados. Famílias estão sendo ceifadas. Eu falo muito e digo assim, coordenei a educação de trânsito, a rede estadual de educação de trânsito, eu usava muito nas minhas palestras casos concretos. Pais que perderam filhos. Eu tenho o exemplo de um pai que o filho dele tinha 5 aninhos. E todos os dias, desde quando ele ia sem cinto, sem cadeirinha, sem os dispositivos de segurança no carro, porque era logo ali. Era 4 ou 5 quadras essa padaria. Até que um dia ele precisou acionar o freio do carro, porque é o instinto, passou um motociclista na frente dele cruzando uma previsão. Essa criança foi arremessada pelo para-brisa e teve traumatismo craniano. Aí você me fala qual a cabeça de um pai desse. Então você vê diversos pais andando com o filho solto, você vê pessoas bebendo, dirigindo, e aquela coisa assim, nunca vai acontecer. Mas na hora que acontece, o arrependimento não volta mais atrás. Entendeu? Então aí é onde nós utilizamos pessoas que sentem essa dor, porque é um caso isolado. Ah, o fulano morreu. Enquanto está sendo na sua casa, não está sendo na minha, eu não estou sentindo essa dor. Que a maioria das pessoas, e é o problema da sociedade que eu te falei, as pessoas não conseguem enxergar como um todo, elas não conseguem viver de uma maneira coletiva. E é onde nós temos essas tragédias que a cada ano, a cada segundo, não muda. E o que precisa mudar? Fiscalização? Tem de sobra. É a cabeça de cada ser humano. Conscientizar as pessoas. É conscientizar as pessoas. Caio Gonçalves está participando com a gente também, está gostando demais da programação. Uma outra pergunta aqui do João Lauro, dizendo boa noite. Quando a placa do veículo fica com alguma letra mais fraca e recebe multa, dá para recorrer? Todas as multas dá para recorrer porque é um direito de defesa de cada pessoa. Até inclusive, né, nós prestamos consultoria fazendo esse serviço, mas cada um de vocês pode vocês mesmos fazer a sua defesa. Só que a maioria das pessoas não tem argumentos, não tem o conhecimento de como fazer isso, por isso nos procuram, né? Porque não é algo restrito que o Igor ou uma empresa faz. Qualquer pessoa tem seu direito amplo de defesa. Isso, dentro do direito administrativo, é numa multa do IAP, é numa multa municipal, todo mundo pode defender. Aí, como ganhar? Tem como ganhar, que é o que eu te falei. Eu tenho multas de pessoas que sopraram o bafômetro, que foram presas e que eu derrubei a multa e arquivei. Acho certa a atitude dele? Não apoio. Mas a Constituição dá e é o nosso trabalho. Você vai em busca. Mas eu procuro, junto com toda a equipe, a instruir essas pessoas para que não faz. Inclusive, já mostrei até palestra para muitos clientes meus do que aquilo causaria nele. Ele falou, cara, você me educou muito mais do que essa multa, etc. Para a gente tentar mudar essa realidade. Legal. Outra pergunta do Emerson, dizendo, há alguma obrigatoriedade em fazer uma campanha na cidade antes de um radar ser colocado em funcionamento? Não é obrigatoriedade. Você tem dentro da legislação ali que você tem que informar, né? Você tem que ter placas informando, né? Agora, é obrigatório você ter fixo. Para se colocar um radar também existe um estudo, existe diversos fatores. Porque a gente sabe que tem muita pegadinha, né? Infelizmente. Tem, e aí que é onde entra, por exemplo, vamos falar, como é que você ganha uma multa de velocidade num radar que tirou a foto? Vou dar um simples exemplo. Tem muita aferição disso. Esse equipamento ele tem que passar, eu tenho um radar, mas dentro da legislação ele tem que ser aferido em um certo tempo. E aí é onde você pede esses documentos que comprovam aquele radar estava certo para operar, ele estava operando correto, que é onde você consegue derrubar uma multa nesse sentido. Legal. Entendeu? Diversas, né?
Gente, que bacana, hein? Trocamos uma ideia, né? Por exemplo, até, desculpa te interromper, essas multas de radar com esse interrompimento da Covid, né? Devido aos prazos legais estarem interrompidos, diversos radares no país não estão em conformidade para estar disparando. Porque você teve o interrompimento da Covid, então a aferição dele não vem sendo feita. Então aí você tem bastante... exatamente. Legal. Igor, show de bola, cara, sua entrevista, seu bate-papo com a gente. Obrigado, cara, por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Paulo. Apesar um pouco do nervosismo, acho que natural. Foi tudo legal, tem que ser sincero, faz tempo que não... Galera toda participando aqui, gente te vendo, uma caminhão de gente aí. Como é que te encontra aí para fazer uso dos seus serviços? Pelo celular, WhatsApp 041 99600 1906. Nós temos a nossa página na internet, que é a Coach Tech Transsoluções, que ali nela vai ter tanto defesas deferidas, né, aprovadas, arquivadas, o termo que quiser, mas desde educação, informação, nessa parte. E aí eu tenho a página Recorra Já, que nela você pode clicar aí no Facebook e você vai ver tudo o que nós já ganhamos, resultados. Eu não trabalho com promessa. Nossa empresa trabalha com resultado. Então se alguém vir aqui, eu já deixei de fechar, eu atendo 14 estados hoje, Paulo. Nós atendemos Amazonas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Rio Grande do Norte. Tem cliente espalhado para todo canto. Nessa parte de recursos de multa, suspensão e cassação de carteira. Bom, obrigado. Tá bom? Muito obrigado para vocês. Uma boa noite. E aqui em Guaratuba, o nosso escritório na rua Antônio Lemos. Chegou no Detran, virou no Antônio Lemos, já vai ver nosso escritório na da rua Coach do Tech. Detran ali. Dá de novo o endereço. Rua Antônio Lemos, 293. Logo próximo ao Detran. Maravilha. Pessoal, que bacana esse bate-papo. Nós soubemos muito mais a respeito de trânsito, né? E eu só tenho a agradecer a vocês que participaram e ficaram com a gente até agora. Obrigado realmente você que nos dá crédito aqui na TV Guaratuba, a TV que é nossa, né? A TV aqui da cidade. Um grande abraço para vocês, uma ótima noite de quarta-feira e até o próximo Isso é Guaratuba. Sorria Brasil Saúde. Saúde com qualidade. Para cada perfil, uma análise. Onde melhor entender para mais atender. Planos e seguros de saúde e odontológicos. Individual, familiar, coletivo por adesão e empresarial. Abrangência de cobertura regional e nacional. Todos enquadrados conforme a legislação vigente editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sorria Brasil Saúde. Saúde com qualidade. Peça já sua cotação.